Outro assunto que, lógico, que tem que ser comentado, né, antes da gente fechar nosso programa, o Paquetá pediu desculpa depois do jogo, né? O Flávio Prado odeia. Manda devolver o dinheiro para 35 mil flamenguistas. Como é que é? Se a moda pega, você viu o que eu falei aqui? Os jogadores do City foram jogar Liga dos Campeões e para um estádio de 8 mil pessoas, jogaram mal, perderam o jogo. Os jogadores se reuniram e devolveram o dinheiro e a passagem para todos aqueles que foram lá na Noruega. Paquetá, como veio da Primeira Liga e de repente pode vir contaminado com essa vontade do City, manda ele devolver o dinheiro para 35 mil flamenguistas. O Paquetá ele diz o seguinte: não posso falhar um gol desses. Entendo a minha responsabilidade. Tá aí, ó. Tô muito triste. Primeiro pela chance que eu poderia ter colocado o Flamengo na disputa novamente e acabei falhando. Sinceramente, não posso falhar um gol desses. Entendo minha responsabilidade. Bom, essa foi a parte principal. E aí eu concordo. Não pode perder um gol desse mesmo, não. Não pode. Um jogador de altíssimo nível. Que loucura, irmão. Já tá no Léo Ortiz, o Kaique. Um jogador de altíssimo nível, né? Que custou 42 milhões de euros. Tem uma chance numa final, dentro da pequena área, com a bola dominada e chuta na lua, realmente não poderia ter perdido um gol como esse. E aí é aquilo que eu falo. Eu falei com ele hoje, é meu parceiro, sempre cito aqui porque eu não vejo como um concorrente, jamais. É nosso parceiraço. Aí o Neto fica gigante. E aí o Neto fica gigante porque o Paquetá, ele teria a chance também de calar a boca do Neto ali. Imagina, o Neto chamou o Paquetá de jogadorzinho, o Neto falou, pô, não foi melhor que eu, não foi melhor que o Djalminha, que o Alex. Imagina se contra o time do Neto, o Paquetá faz um gol nos acréscimos e depois o Flamengo é campeão. Aí é aquilo que eu falo. O Neto, ele foi do inferno, porque quando ele viu o Paquetá dominando aquela bola, o craque Neto deve ter falado, meu Deus, ferrou. E aí ele chuta na lua. Então ele foi do inferno ao céu. E hoje ele vai poder falar, Flávio. Hoje ele vai poder falar, hoje ele vai poder zoar. Porque o Paquetá teve a bola do jogo no pé, dentro da pequena área. E desperdiçou, Flávio Prado. Realmente eu concordo com o Paquetá. Não pode, eu estou dizendo que o Paquetá vai ser um fracasso no Flamengo por causa disso? Não. Mas o jogador que custou 42 milhões de euros, que chegou com o aeroporto cheio, chegou já indo para essa final, ter essa chance de desperdiçar, hoje o craque Neto vai estar gigante, Flávio Prado. Bom, antes de mais nada, o Neto tem razão quando ele fala do nível técnico desses jogadores, Alex, Djalminha e tal. Era um nível técnico, né, que hoje a gente não tem mais, até nem sequer os jogadores são preparados para esse tipo de nível técnico. Esses jogadores hoje, pela maneira como jogam futebol, força, velocidade, talvez nem passassem nos testes, o que seria uma pena para o futebol. Com relação ao Paquetá, ele está arrumando para a cabeça dele, né? Ele vai perder outros assim. E vai fazer gols que dificilmente alguém faria. Esse negócio de pedir desculpa, a não ser que ele chutou de propósito. Se chutou de propósito, tem que pedir desculpa. Você não tem que pedir desculpa de nada. Isso aí é natural. Para mim, ele não tem a bola tão sob controle assim. Acho que o posicionamento do corpo dele, eu vou apertar. Talvez não concorde para explicar melhor. Ele já também não é muito de fazer muito gol, não. Então, mas eu acho que a posição dele não é tão favorável assim. Ele chega meio de lado. Tomou um susto. Agora, se ele perdeu de propósito, ele tem que pedir desculpa. Agora, se ele tentou fazer e errou, errar faz parte do jogo. Quando teve a pandemia, que começaram a mostrar alguns jogos de 70, tem uma hora que o Pelé chega. Pelé! Chega na entrada da área, dá um chute, a bola vai parar quase na baliza de escanteio. E era o Pelé. Imagina o Paquetá. Acontece, gente, acontece. Essas coisas no futebol acontecem. Como o gol também, você tem 98% de normalidade no jogo. Você tem 1% que você faz uma grande lambança, tem 1% que você faz uma coisa mágica, espetacular. E é assim. Ontem, então, ele teve uma falha importante, mas ele vai ter momentos brilhantes também. Acabou, faz parte. Isso aí é tudo bobagem. Isso é jogar pra galera e tal. E se comprometer, né? Não posso perder. Então, quando ele perder o outro gol que ele vai perder, ou o outro que ele for perder também, né? Ele vai ter que pedir desculpa sempre. Vai ser desculpa, não tem desculpa. Só se ele fez de propósito, coisa que é impossível. Então, gente, tanto o brilho extraordinário como o erro fazem parte do futebol.
Não, eu concordo que os erros fazem parte do futebol, mas tem os erros que são bizarros. Esse foi um deles, Flávio. Não foi. Claro que tem erro, que o jogador finaliza do jeito que não deveria. Agora, esse é o gol na cara dele, dentro da pequena área, pô. Não que eu acho que ele tem que pedir desculpa, mas não dá pra dizer que é normal um jogador de alto nível perder um gol desse. Como você falar isso, ele vai perder vários. Vai. É normal. Vai. Não, mas um gol como esse não é normal um jogador de alto nível perder. Mas ele vai perder outros. Ele vai fazer gols que você fala, nossa, como é que ele fez esse gol, pô? Vai estar no meio de 2, 3 e vai fazer, normal. E ele nunca foi um artilheiro. Não, ele não é um artilheiro. Mas independentemente disso, até aquele... Pô, ele faz um lançamento, ele tá tão fora de prumo. Ele faz, não sei se vocês vão lembrar, ele faz um lançamento, ele mete uma bola de 3 dedos pro Arrascaeta, só que ele passa um pouquinho. Não sei se vocês estão lembrando. Acho que foi no primeiro tempo isso. Ele vem e ele faz uma jogada bem fora do padrão. Ele mete a bola meio de rosca. Não, no primeiro tempo ele não estava jogando. Primeiro lance dele. Foi o primeiro lance dele, né? Tem razão. Foi. Primeiro lance dele, lembrou? Ele entra e ele mete a bola de rosca e a bola passa um pouquinho do ponto. Eu vou querer ouvir o Piperno sobre isso. Piperno, sobre a situação do Paquetá, eu já vou te passar a palavra para você ter mais tempo para falar, Piperninho. Eu acho que o Paquetá, ele errou quando ele pediu desculpa. Isso é o comum na carreira de jogador de futebol. Todo mundo, principalmente alguém que não está acostumado a finalizar gol, não é essa a característica dele. A bola sobrou lá, ele chutou, enfim, do jeito que deu. O jogador que está fora de atividade há mais de um mês, né, não vinha jogando. Então ele errou nisso. Ele dá margem, sim, para quando acontecer de novo, ele receber mais crítica. Imagina, por exemplo, se o Yuri Alberto, por exemplo, fosse pedir desculpa. Então, ele não ia fazer mais nada na vida. O Vitor Roque, o Vitor Roque na final em Lima. O Palmeiras teve uma chance de gol. O Vitor Roque, quase na pequena área, chuta, bola resvala. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, o gol mais perdido da história dele. Então, não pode, pelo amor de Deus. O jogador tem que ter um pouco mais de maturidade e parar de querer jogar para a torcida o tempo todo, de ficar bem com o torcedor, porque o ficar bem com o torcedor hoje significa dar margem para ser massacrado amanhã. Ele vai brilhar por outros motivos e não tem que dar nem ligar para isso. Pisou na bola por isso. Mas e aí? Então vocês acham que é bem perdoável um lance como desse claro no último minuto de uma final? Ué, mas vem cá, qual a diferença de ser no primeiro ou no último minuto? Veja, isso acontece, isso é normal na vida de um jogador de futebol. Não pode ser, ele não pode tomar esse tipo de atitude, vai ser pior para ele. Eu discordo. Vai ser pior para ele. Eu vou só discordar. Não dá para você considerar normal o cara perder um gol dentro da pequena área. Nenhum jogador profissional deve ser normal perder um gol dentro da pequena área com a bola dominada. Ainda mais o cara que custou o que ele custou, porra. Caraca. Né? Normal não pode ser considerado, tudo bem. Ele não tem que pedir desculpa, mas não é normal, pô. O erro técnico não justifica o que ele fez depois. O erro técnico acontece com todo mundo. Se ele pegou mal na bola e tal, acabou, passou e tal, e segue para outro. Mas a declaração que chamou mais atenção, velho Vamp, foi a do Depay. Porque o Depay, ele falou, inclusive, sobre a potência que o Corinthians pode ser se as coisas melhorarem fora de campo. Abre aspas aí pro Depay, tá? Ele diz o seguinte: sentimento similar dos outros títulos. Muita satisfação, mas muitos problemas no clube também. Tem muita pressão. Os torcedores viajam muitas horas para vir assistir a um jogo. Para mim é muito importante. Mostra resistência. O clube vive um momento financeiro muito difícil. Falam do meu contrato. Todos têm opinião, mas poucos sabem de tudo. Gosto muito desse time. Corremos pelos torcedores. Merecem ser felizes. Nós somos profissionais, mas eles nos empurram. No clube nem sempre são dias felizes. Mas os torcedores fazem questão de focarmos apenas dentro do campo e que a gente veja o que eles fazem. E aí ele continua. Eu tenho muitas opiniões. Imagine esse clube com estrutura e coisas boas. Imagine o Corinthians, outro nível.
Por isso, eu rezo por esse dia, com estrutura boa para o Corinthians. É um clube muito grande, com muito potencial, uma marca global, não só no Brasil. Precisa trocar de mentalidade um pouquinho. Olha aí, Vamp, imagine esse clube com estrutura. Imagine o Corinthians. Outro nível, Marcos André. E é verdade, o Corinthians tem nível para ter o dinheiro que o Flamengo tem, Vamp. É uma massa semelhante. Claro que a maior torcida do Brasil, você sabe qual é, eu não preciso dizer, mas a Fiel, ela pode... Olha o que ela pode tornar o Corinthians de rico, Marcos André. Você concorda com o Depay nesse desabafo dele? Eu acho que... Tem uma coisa aí. Marca global só quando passa o jogo na Globo, né? Não. Esquece. Para, né? Que marca global? Ronaldo, Depay, aí. Aí não, Ronaldo, né? Fenômeno, marca, Depay, passa na Globo, Roberto é uma marca Carlos. global. Passa na Record, é Recordzal. Passa no SBT, é SBTzal. Porque marca global, Corinthians, global do quê, pô? É global. O Depay tá certo mesmo. É global. Ô, Tico, se você pega aqui, por exemplo, Carlito tava lá ontem, né? Lá em Brasília. Tava lá em Brasília. Alguns personagens assim, internacionais, que hoje fazem parte aqui do nosso futebol. Você tem o Depay, que é um jogador internacional, defende a seleção holandesa, o maior artilheiro, vai estar na Copa do Mundo. Você tem o Ancelotti, que outro dia estava comandando o maior clube do mundo aí, que depois que ele saiu, ontem estava vendo o jogo, está até sendo vaiado o time de novo. Vamos lá. Você tem o Jorginho, que foi o terceiro melhor jogador do mundo. Paquetá, que estava aqui. Não, o Jorginho, ele nasceu aqui, mas não... Sim. Alguns caras que estão vindo... O Paquetá já sabe o que é o Brasil. Deixa eu ver qual é o jogador... O próprio Batshuayi, do Grêmio, né? Soares, que veio. Deixa eu ver quem mais aí, jogador internacional. Não vou dizer Felipe Coutinho, que já é daqui. Eu acho que quando esses caras vão jogar o Campeonato Nacional, o Campeonato Brasileiro... os caras devem ficar surpreendidos. Caramba, velho. Pô, vai lá em Porto Alegre, 12 estádios de Copa do Mundo. Joga na Fonte Nova, joga em Fortaleza, estádio de Copa do Mundo. Se for Recife, tem lá aquele estádio de Copa do Mundo. Aí vem aqui, pô, joga no Morumbi, o Corinthians tem o estádio dele, o Palmeiras, agora o Atlético tem o dele, o Cruzeiro joga no Mineirão, o Atlético Paranaense, o próprio Curitiba. Em relação ao estádio, a campo, os caras devem olhar assim... todo mundo fala até da grama, né? Nos gramados brasileiros, pode até questionar a grama, mas a estrutura de estádio, quando você vê, e o treinamento, o Depay, ele jogou no Lyon, estava lá no Manchester United, Atlético de Madrid e Barcelona. Aí ele chega no Corinthians. É o segundo time mais popular do país, né? Que tem a segunda maior torcida. Ele vai assim, pô, deixa eu ver que estádio é esse. Pô, quando ele fala, caramba, velho, porque parece que tudo na Europa é mil maravilhas. O Campeonato Espanhol tem suas babas. Tem os campos lá menores. Até o fundo. É na esquina. Numa esquininha. Aí ele fala assim, caramba, que estádio é esse? Aí, vamos no centro de treinamento de Corinthians, de São Paulo, mesmo com a draga que tá. É tudo centro de treinamento de primeiro nível, pô. Atlético Paranaense. As gestões desses clubes é que aí sim você pode questionar muito. As gestões, mas você pega assim, ó, você ia no Maracanã, você vê a torcida quando tá, o Fluminense joga lá, o Vasco joga de vez em quando e tal. Mas os centros de treinamento desses clubes, tudo não deve nada para ninguém na Europa, não. Não deve. O Corinthians mesmo, eu estou falando de Corinthians, o Corinthians tem o centro de treinamento dele profissional e do lado tem a base, aí sai dali, ônibus, todos eles têm os ônibus personalizados deles, vai para o estádio e joga no estádio de Copa do Mundo. Se pegar alguns treinadores estrangeiros, melhor ainda, os treinadores estrangeiros. Pô, você vai me dizer que o Abel Ferreira e o que estava no Cruzeiro agora que foi embora, vai dizer que em Portugal, Casa Pia, como é que tem mais? Tondela, o Timonense. Outra semana. Não, tô falando assim, tem essa estrutura de estádio. Eles são alguns campos. Não, Portimão, por acaso, tem, por causa da Copa, daquela Euro que eles fizeram lá, né? Não, mas assim, não tem do mesmo nível. Vamos lá, você vai chegar o Getafe, o Espanhol. Eu tô falando que... Não estou dizendo que seja tudo ruim lá, não, mas não é muito melhor que aqui. Milão vai construir um outro estádio, agora tá porque o San Siro não vai poder ser usado na Euro. Vai dizer que o Pisa, Cremonese, Lecce tem estádio melhores que aqui? Não tem, pô.
Não tem. Aqui, ó, se você pegar os 20 clubes da Série A, com uma volta agora do Atlético Paranaense, o próprio Remo, cara, joga lá no estádio, pô, um estádio que, se a seleção brasileira vai jogar lá, eliminatórias. Então, essa estrutura, eu entendo o que o Depay está falando. Talvez administrativo, de todo mês cair certinho o pagamento, o dinheiro, que lá na Europa pinga mesmo. E quando não pinga, os clubes perdem ponto, né? Aí sim, aí eu concordo com ele. A parte de administração de vários clubes, né? Deixando a desejar. Pô, o Bahia é um grupo City, pô. Tudo em dia, joga na Fonte Nova. Ele joga na Fonte Nova. Que o meu Vitória tem o estádio dele próprio e joga no Barradão. E você ir lá no Barradão não é uma coisa que... chegar no Barradão que é tudo... Como é que será o Barradão Ilha do Retiro? Mentira, tudo... Você vai ser o Januário, o Vasco naquela draga desgraçada. Você chega em São Januário, é tudo arrumadinho, bonitinho. O Botafogo agora tá no Engenhão. A gente pode questionar os campos aí. Sim, campo de sintético, aí eu não concordo. Muitos falam que é campo de plástico, grama de plástico. É mais fácil, né? De você mudar. Então, você vai nos clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, os estádios às vezes é melhor do que esse time que eu tô falando aí, de alguns campeonatos. Acho que na Alemanha todos os clubes têm a arena do Bayern de Munique. Claro que não. Não tem. Então, time de Série B. Quem tá na Série B? Quantos times tem estádio? O Goiás deixou de querer jogar jogo lá no Serra Dourada. No Serra Dourada, porque lá a Fazendinha... Como é? Estádio, esqueci, eu joguei até lá. Fazendinha. É arrumadinho, tudo bonitinho, pô. Grama perfeita. Atlético Goianiense, Fortaleza agora vai jogar. Ponte Preta tem uma boa... Agora tá meio judiado, mas tem um belo estádio. Não é assim, terra arrasada, não. E eu ainda discordo que aqui no Brasil, eu estava vendo o Manchester City foi jogar na Noruega, a principal competição da Europa. Principal competição da Europa, depois da Eurocopa, talvez seja até a Premier League, a Liga dos Campeões. Rapaz, jogou lá para 8 mil pessoas no estádio. Sintético. É sintético. Aqui no Brasil, a Copa do Brasil, os caras não deixam os caras jogar. Se a Portuguesa do Rio passar, ou Vila Nova de Goiás. Não, tô falando já o de Minas. Se ele passa, não pode, porque a capacidade de público... A Comebol te faz jogar, aí tá vindo aí com o Mirassol, vai ter que fazer um puxadinho. Frescura. E na Europa você joga. 8 mil lugares. 8 mil lugares. 8 mil lugares. O City lá ainda devolveu o dinheiro, né? Porque jogaram mal, né? Foi. Os torcedores que foram lá, os jogadores, você viu, Flávio? Jogamos mal, vamos devolver o dinheiro de todo mundo. Foi. Se a moda pega aqui no Brasil, ia ser devolvido o dinheiro todo jogo. Palmeiras já faliu.